voltar ao Morumbis com André Donk, com mais informações sobre esta partida. Donk, seja bem-vindo de volta. Muito obrigado, Nath. Um abraço para você, para a Mari, para o Jailson, para o Fã de Esporte. Noite especial para o torcedor tricolor que, mais do que a classificação, sonha na recuperação da sua equipe. São Paulo só precisa de uma vitória simples para conseguir a classificação às quartas de final da Sul-Americana, mas está aí o problema, né? Só uma vitória nos últimos 15 jogos contra o Boston River, na própria Sul-Americana na fase de grupos, mas consegue vir com uma boa situação no confronto, tendo empatado na Bolívia e tendo jogado bem dentro das circunstâncias, a adversidade de jogar na altitude, e tem um histórico muito a favor. Quando é mandante jogando em competições da Conmebol, em jogos de volta, jamais perdeu, enquanto que o Bolívar só venceu 2 vezes brasileiros, né, em competições da Conmebol. Uma delas, é verdade, foi nessa edição contra o Grêmio, mas o São Paulo chega com favoritismo, mas com esses problemas, né? Um time que precisa demais dessa classificação, não só pelo torneio, mas também para dar uma resposta na sequência da temporada. Para conseguir isso, vai depender muito daquelas noites especiais que o Morumbis é capaz de proporcionar, e até este momento, até a noite da última segunda-feira, informação de mais de 30 mil ingressos vendidos, e essa atmosfera, que pode ser tão importante para a classificação tricolor, foi algo destacado pelo Marcos Antônio. Estamos preparados para esse jogo de amanhã e vamos em busca da classificação, jogando em casa junto com o nosso torcedor. Olha, é um jogo importante, né? Então nós temos que estar ali bem focado e sempre em busca de poder vencer para a classificação mais importante para nós. É sempre importante ter o nosso torcedor ali, sabemos da força que o torcedor tem no Morumbis em um jogo de decisão como esse, e amanhã é um jogo muito importante para nós e vamos jogar junto com o nosso torcedor e vamos em busca dessa vitória para a gente poder seguir adiante na competição. Marcos Antônio, que certamente será titular, é uma das grandes armas, talvez tenha um jogo um pouco diferente do que foi na ida, não por conta dele, mas pela formação que o São Paulo deve adotar. Então é legal a gente já colocar as escalações na tela, pensando no como deve vir o São Paulo, porque se na ida jogou com o meio campo mais encorpado, na tendência para o jogo de volta é voltar a ter um jogador mais de ponta e desfazer aquela linha de 3 zagueiros. Então o São Paulo deve ter o Rafael no gol, na lateral direita o Lucas Ramon, Domingos Duarte e Arboleda, que fez o gol do São Paulo no jogo de ida, fazendo a dupla de zaga. Na lateral o Wendel com a possibilidade do Iago, que fez uma boa estreia jogando na Bolívia, inclusive deu assistência para o gol. Aí o Newton voltaria para jogar de volante, na sua posição de origem, diferentemente do que foi no jogo de ida, com o Pablo Maia, autor do gol contra o Curitiba. Aí fica a dúvida entre o Arthur, né, que voltou no jogo passado depois de ter perdido 2 partidas por uma lesão muscular na coxa, ou o Vitor Sá. Luciano, o Marcos Antônio um pouco mais deslocado para a esquerda e o Caleri no comando de ataque. Queria fazer 2 destaques da escalação do São Paulo, que é possível volta do Arthur, né, é uma peça ainda, o jogador mais de lado, que o Dorival alterna, algum nome mais pela esquerda, podendo ser diferentes peças, como ou pela direita, podendo ser o Vitor Sá, tem o Ferreirinha também, que seria um jogador de lado, o Arthur podendo dar esse retorno, porque essa posição não tem dado tão certo, né? No São Paulo, os jogadores que têm atuado não têm se destacado tanto. Se o Arthur puder retornar, seria uma peça importante. Queria também destacar o Domingos Duarte, que fez 2 jogos em meio a essa sequência do São Paulo pesada, acho que fez uma boa estreia e também contra o Curitiba teve uma atuação positiva, fazendo de novo a dupla de zaga com o Arboleda. Já do lado do Bolívar, a gente tem muita expectativa pelos nomes do ataque, embora seja a tendência uma formação mais defensiva para tentar pelo menos um empate e forçar a decisão nos pênaltis, né? O Bolívar, que tem o Lampe no gol, o Jesus Sagredo na direita, o Arreaga e o Echeverria na zaga, com o José Sagredo na lateral esquerda, a dupla de volantes sendo o Saavedra e o Melgar ou o Vaca. Lembrando que o capitão Justiniano está suspenso, pegou 2 jogos de gancho depois do vermelho contra o Grêmio, então não jogou em nenhuma das partidas contra o São Paulo. A gente tem o Robson Matheus, né, filho de brasileiro, que só fez gols contra brasileiros nas competições Conmebol nessa edição, contra o Fluminense e contra o Grêmio. Patito Rodrigues, a referência criativa do time mais pela esquerda. E aí, na dupla de ataque, o Asprilha e o Cauterucci. E até para jogar também para vocês, pra gente debater um pouquinho o que esperar desse jogo, pensando num Bolívar que deve ser mais reativo, com menos posse de bola,
Contra o Grêmio, tudo bem que já tinha vantagem do jogo de ida, ele não foi com essa dupla de ataque. Foi só com a Asprilla, o Cauterucci ficou no banco, nem entrou, colocou o Romero, que é um jogador que pode ser uma recomposição mais pelo lado, porque eu imagino até um São Paulo tendo mais a posse de bola e o Bolívar sendo mais propositivo. Então eu também ficaria de olho. A tendência, o mais esperado, é essa dupla de ataque, mas não ficaria surpreso se o Restrepo, por exemplo, sacasse o Cauterucci até pela a idade alta da dupla de ataque para fazer um time mais encorpado no meio e com mais recomposição pelo lado. Dom, que você continua com a gente aqui no nosso bate-papo e eu queria ter uma câmerinha escondida. Por quê? Porque Jailson é uma pessoa muito expressiva. E ele deixa muito claro quando algo o incomoda. Quando você trouxe pra gente, Dom, que é a provável escalação de São Paulo, as mudanças que provavelmente o Dorival vai fazer em relação à primeira partida e essa partida de volta, o Jailson estava um pouco indignado aqui. Eu quero que ele explique pra você e pro fã de esportes e também devolva pra você com as dúvidas que ele tem. Não, vou perguntar pro Donk, né? Prazer, Donk, falando aqui com você, né? Seguinte, o Marcos Antônio não é só com o Dorival, né? Com o Roger Machado era a mesma coisa. Depois que quando o Roger chegou, ele estabeleceu, né? Enfim, saiu o Crespo, vamos por partes. Saiu o Crespo, tinham 3 meio-campistas. E aí era sem ponta. Aí veio o Roger Machado e pediu o Arthur, que está jogando aberto pelo lado direito, mal chegou no São Paulo e casou muito bem. Só que com isso, o São Paulo teve que mudar a formação, teve que diminuir o número de um volante. E aí você tem a necessidade de um meio aberto pelo lado esquerdo. E o São Paulo não tem esse cara. O Ferreirinha tentou ali, mas tecnicamente abaixo. E aí estava vindo a escalação agora que o Donk cantou pra gente. A minha indignação foi no sentido de... e aí eu queria saber também a opinião do Donk e também se ele já tiver conseguido, né, o contato com algum torcedor e tal, enfim, para saber a opinião também dos torcedores. Não seria mais lógico, pelo menos para mim, o Vitor Sá, que também joga aberto pelo lado esquerdo, tá de um lado, o Arthur do outro, e aí o próprio Marcos Antônio entrar numa disputa na vaga por volante ali, né, ou com o próprio Luciano na meia? Não seria algo nesse sentido, em vez de ficar botando o Marcos Antônio aberto por um lado, sendo que ele não é ponta, ele não é um jogador assim aberto, ele é cara de mais movimentação, o próprio mais circulação. Crespo tentou fazer isso um jogo e no intervalo ele já mudou. Exatamente. Enfim, a minha indignação era essa, Donk. Pô, é sempre um prazer falar contigo, cara. Eu compartilho da sua indignação, porque acho que tem muitas coisas que acabam ficando desajustadas, né, muitas vezes. Por exemplo, também pensando no Luciano, se jogar nessa formação, espero que ele entre mais como um segundo atacante e não como um meio armador, que você também perde, para mim, a melhor versão do Luciano. Do Marcos Antônio, ainda que ele jogando mais recuado, quando tinha 3 homens ali, né, com o Danielzinho ali, o começo da temporada onde ele vinha sendo o grande destaque do São Paulo, mesmo que você só jogue com 2 ali, me agradaria mais. Ainda mais num jogo que acho que você tem a atmosfera toda a favor, você vai ter a iniciativa, porque, sinceramente, até pensando em confrontos contra brasileiros, eu fui dar uma olhada, contra o Grêmio, contra o Fluminense, é verdade que o Bolívar jogava pelo resultado, né? Já tinha uma vantagem, no caso contra o Fluminense, até podia perder de poucos gols, que aconteceu, que ainda dependeria só de si na última rodada para se classificar na Libertadores e não aconteceu. Mas eu acho que vai vir com uma posse de bola bem baixa, vai dar bola para o São Paulo para tentar contra-atacar, então acho que o São Paulo poderia deixar o Marcos Antônio até um pouco mais recuado, manter o Luciano, tem essa alternativa que você colocou, né, do Marcos Antônio um pouco mais avançado, mas pensando que você precisa se impor em casa, ter o Luciano mais como um segundo atacante e tentar fazer esses 2 pontas, eu admito que eu também gostaria dessa formação, né, em relação a ser um pouco mais propositivo. Isso aí, torcida tricolor, hoje é dia de guerra, hoje é dia de decisão e hoje é dia do São Paulo amassar, atropelar. Alô, torcida do São Paulo. Os jogadores do São Paulo chegam de fazer vergonha no Morumbi. Chega! São Paulo precisa classificação. Até pelo fator financeiro e até pelo fator moral mesmo. São Paulo precisa dessa classificação. Só a classificação interessa. Só a vitória interessa. Minha expectativa é a melhor possível. A minha expectativa é de que o São Paulo consiga essa classificação diante do Bolívar. Não quero outro resultado se não for a classificação. Torcedor que for no Morumbi hoje vai sair do Morumbi com essa vitória, com essa classificação, que é o que todos nós queremos. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês. E agora falando sobre o Mercadão da Bola, o São Paulo é monitorando alguns jogadores para reforçar o elenco a pedido do Dorival Júnior, que tem sim
um grande desejo, um grande sonho de poder reforçar essa equipe ainda nessa janela de transferências. Vamos ver o que o Rui Costa e Rafinha e companhia vão fazer, mas minha expectativa é de que o São Paulo consiga sim, né, se reforçar o mais rápido possível. Então é isso, galera, eu tô indo nessa. Fiquem com Deus e até a próxima.